Olá, bem-vindo ao The Crime Reel. Hoje vamos analisar 5 casos fascinantes de crimes reais australianos. Vamos começar já, com Hannah Clarke e sua família como nosso primeiro caso. Na narração de crimes reais de hoje, vamos analisar o caso de Hannah Clarke e seus filhos Alia, Leanna e Trey, e o crime que acabaria levando o governo de Queensland a criminalizar o controle coercitivo. Hannah nasceu em 8 de setembro de 1988, filha de Lloyd e Suzanne Clarke. Hannah e seu irmão Nat tiveram uma ótima criação. Hannah foi esportista, representando Queensland por 4 anos no trampolim, e também gostava da praia e de atividades ao ar livre. Por volta de 2007, Hannah conheceu um homem chamado Rowan Baxter em Brisbane, Austrália. Hannah tinha 19 anos na época, e Rowan, um ex-jogador de rugby dos New Zealand Warriors, tinha 30 anos. Hannah era carinhosa e achava que Rowan era igual a ela. Nos 4 primeiros anos do relacionamento, parecia que ela tinha razão. Ele era dedicado a Hannah e disse que o divórcio da primeira esposa foi tão devastador que não sabia o que fazer. O relacionamento deles avançou, e Rowan pediu Hannah em casamento em 2011 e eles se casaram no ano seguinte em Kingscliff, Nova Gales do Sul, após o casamento. Parecia que um interruptor foi ativado em Rowan, mudando sua personalidade e comportamento de repente. Rowan sempre queria saber onde Hannah estava, exigia explicações do que ela fazia e com quem passava o tempo. Hannah era constantemente menosprezada, e Rowan não tinha medo de fazer o que fosse necessário para garantir que o mundo dela se reduzisse até que ele fosse a única parte importante dele. Ele dizia para ela o quanto ela era feia e horrível, xingava ela, dizia o que ela podia ou não podia vestir. Ele passou a obrigá-la a roubar roupas apenas para mostrar que logo teria controle total sobre ela. Hannah não tinha voz na própria vida. Ela tinha que fazer tudo o que Rowan mandava ou sofria as consequências. Ela foi excluída das contas bancárias e recebia só o suficiente para comprar mantimentos e itens domésticos. Para qualquer outra coisa, ela precisava pedir permissão a Rowan, que decidia se Hannah podia gastar o dinheiro solicitado. Mesmo naquela época, apesar de ambos trabalharem e terem uma academia, Rowan queria ser o macho alfa, treinando as pessoas tão intensamente que chegavam a vomitar. Ele pedia para Hannah se cobrir ao usar biquíni. Depois descobriram que ele usava gravações secretas e rastreadores para vigiar a esposa, mantendo Hannah sob controle. Rowan fazia o que queria, teve vários casos e nem tentava escondê-los, nem de amigos ou família. Sua prima Sandra lembrou quando flagrou Rowan traindo Hannah. Em um churrasco de família, ele estava na churrasqueira enviando centenas de mensagens para outras mulheres. Eu sei que a Hannah acreditava que não era a única. Ainda assim, Hannah se esforçou ao máximo para agradar Rowan e superar os problemas do casamento. O casal teve 3 filhos juntos, 2 filhas, Elia e Leanna, e um filho que eles chamaram de Trey. É provável que, ao formar uma família, Hannah esperasse mudança no comportamento de Rowan. Infelizmente, não mudou, mas isso não significa que nada no relacionamento tenha mudado. Com 3 crianças pequenas para proteger, Hannah começou a se impor e disse a Rowan que não toleraria mais o comportamento dele. Depois de ter se tornado cada vez mais isolada de seus amigos e familiares, eles agora ficaram mais envolvidos e ofereceram a Hannah e as crianças lugares para ficar. Mesmo quando Rowan foi atrás deles e tentou forçá-los a voltar para ele, Hannah já tinha tido o suficiente. Ela voltou a usar seu nome de solteira, colocou as crianças no carro e voltou a morar com os pais. Rowan ficou furioso e passou a perseguir Hannah, passando horas no shopping onde tanto Hannah quanto sua prima Sandra trabalhavam. Sandra frequentemente o via andando de um lado para o outro do lado de fora da loja.
Mas Hannah não estava disposta a se submeter às táticas de intimidação de Rowan e, eventualmente, entrou com um pedido de divórcio. Em pânico, com medo de perder a família, Rowan aceitou fazer terapia e ele e Hannah começaram discussões legais sobre a guarda dos filhos. Rowan queria a guarda compartilhada e, contrariando o conselho de seu advogado, recusou a oferta de Hannah e sua equipe, que lhe daria a guarda das crianças por 165 dias ao ano, preferindo assinar um documento não oficial. No Boxing Day de 2019, Rowan sequestrou a filha mais nova deles da casa da família de Hannah. A polícia emitiu uma ordem de restrição por violência doméstica, mantendo Hannah e as crianças seguras por um tempo. No entanto, em 2020, os tribunais mudaram as condições da ordem e Rowan teve novamente acesso aos filhos, presos e amarrados pela lei. Hannah se esforçou para que o contato de Rowan com os filhos fosse positivo e que eles ficassem protegidos das dificuldades dela. Relatos apontam que ele ainda fazia terapia e, com Hannah e as crianças ainda morando com os pais dela, ela conseguiu minimizar o impacto das interações deles com ele. Isso até os acontecimentos devastadores de 19 de fevereiro de 2020. Por volta das 8h30, Hannah colocou as crianças no carro para levá-las à escola. Rowan forçou a entrada no banco do passageiro do carro e disse para Hannah dirigir. Eles haviam andado pouco quando Rowan jogou gasolina em Hannah e nas 3 crianças. Em seguida, ele ateou fogo em todos eles, provavelmente esperando que tudo acabasse rápido demais para que alguém conseguisse sair com vida. Mas Hannah conseguiu. Testemunhas a viram saltar do carro e gritar: "Ele jogou gasolina em mim!" Sem saber o que fazer ou o que ocorria, um homem tentou entrar no carro e tirar as crianças. Porém, Rowan ainda estava vivo, atrapalhou, empurrou o homem para trás e o ameaçou até o carro pegar fogo. O homem tentou sem sucesso salvar as crianças e sofreu queimaduras no tronco e rosto. Rowan então puxou uma faca, ameaçando as pessoas no local para que ficassem longe do carro antes de se esfaquear na região do peito. Ele se feriu fatalmente antes da chegada dos socorristas para salvá-lo. Seu último ato foi garantir que nunca seria responsabilizado por seu crime. Não foi possível resgatar a pequena Aleia, de 6 anos, Leiana, de 4 anos, e Trey, de 3 anos, do carro. Eles faleceram no local do crime. Hannah, 31 anos, foi levada de helicóptero ao hospital. Ela sofreu queimaduras em mais de 97% do corpo e, enquanto lutava para sobreviver, relatou o que Rowan fez. Hannah não sobreviveu aos ferimentos. Ela e seus 3 filhos foram sepultados juntos em um caixão em 9 de março de 2020. Depoimentos de familiares e amigos confirmaram o relato de Hannah sobre o marido abusivo. Os investigadores acreditam ter provas suficientes para confirmar o caso como assassinato. A família de Rowan Baxter falou à imprensa sobre como ficaram chocados e enojados com as ações dele e como se sentiam culpados apenas por conhecê-lo. A família e os amigos de Hannah agora estão trabalhando para aumentar a conscientização e tentar garantir que nada parecido aconteça com mais ninguém. Eles fizeram uma vigília na reserva Bill Hewitt, em Camp Hill, todos de rosa, para conscientizar sobre o abuso doméstico. A amiga de longa data de Hannah, Nikki Brooks, comentou sobre sua trajetória e o que aprenderam com isso. "Somos uma nação de dor", ela disse à multidão de mais de 1.000 pessoas, alertando-as sobre os perigos de não enfrentar o abuso doméstico a tempo. "Não se afaste dos seus amigos por conveniência. O tempo acabou para o abuso doméstico." Parte da reserva Bill Hewitt foi depois renomeada Espaço Hannah, em homenagem a Hannah. A família dela fundou a instituição de caridade Pequenos Passos por Hannah, em memória de Hannah e seus filhos. Através do trabalho que eles fazem para tentar acabar com a violência doméstica na Austrália, Hannah foi postumamente nomeada uma das mulheres do ano da revista Marie Curie em 2020, em reconhecimento ao trabalho e ao progresso alcançados pelo Pequenos Passos. Para Hannah, a revista citou como motivo da escolha o trabalho que sua instituição de caridade faz para destacar os perigos do abuso doméstico
incluindo o abuso emocional e financeiro dentro dos relacionamentos. Hannah e seus filhos tinham a vida inteira pela frente. Ela era uma ótima mãe, entusiasta de fitness e campeã australiana de CrossFit para a mãe mais em forma. Ela amava a praia e, como resultado de seu casamento traumático, decidiu que queria se tornar policial, pois se inspirou nos policiais que a apoiaram em um momento difícil. Hannah acabaria encontrando força em seus filhos para ter coragem de escapar dos anos de dominação cruel, manipuladora e psicológica. Nas mãos do homem que mais deveria tê-la apoiado, ela pagou o preço máximo por sua coragem. Se quiser contribuir para a instituição de caridade, acesse o link na descrição e saiba como ajudar no combate à violência doméstica e familiar. O site é Small Steps 4 Hannah Komal. Que conclui o caso de hoje PST. Um ano após o crime, Brisbane homenageou Hannah e seus filhos iluminando a cidade de rosa, cor que diziam que ela não podia usar. Adeus. Nesta narração de crime real, analisaremos a vida e os crimes de Andrew Mallard. Andrew nasceu na Inglaterra em 16 de agosto de 1962 e mudou-se para a Austrália com a família aos 5 anos. Ao analisar a infância de Andrew, ele parecia um garoto problemático e talvez vulnerável. Ele era muito alto para a idade e sofreu bullying na escola, o que o fez abandonar os estudos aos 16 anos. Na fase adulta, passou 8 meses no exército até ser dispensado por motivos médicos. Depois disso, ele se mudou bastante, inclusive para o exterior e de volta, e passou de um emprego temporário para outro. Em maio de 1994, Andrew, de 32 anos, parecia estar enfrentando dificuldades. Ele foi para Perth, Austrália, onde dormia em sofás de amigos e usava maconha para complementar a previdência social. Ele dependia de suas habilidades de vigarista e ladrão. Seu histórico tinha condenações menores por delitos não violentos, como infrações de trânsito e furtos. Em 23 de maio de 1994, André foi preso por um roubo cometido na tarde anterior. Em poucas horas, ele foi acusado e liberado sob fiança. Na mesma época, André acertava um táxi para voltar ao local onde estava hospedado em Mosman Park. Uma funcionária de uma joalheria próxima chamada Flora Metálica estava terminando seu turno, deixando a dona do estabelecimento, Pamela Lourenço, de 45 anos, para cuidar da loja sozinha. Pouco tempo depois, Pamela seria vítima de um ataque brutal. Por volta das 18h15 daquela noite, o marido de Pamela percebeu que ela não havia chegado em casa do trabalho. Depois de tentar ligar e não obter resposta na loja, ele foi investigar e a encontrou no chão, quase sem vida. Após um ataque brutal na cabeça, ela foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente morreu na ambulância. No local do crime, as autoridades se surpreenderam com o aparente ato de violência sem motivo. Apesar das joias ao redor, nada foi levado das vitrines. A bolsa de Pamela continuava lá, mas parecia faltar uma carteira com pouco dinheiro. Isso era especialmente estranho porque havia um recipiente de dinheiro à vista atrás do balcão, mas ele permaneceu intocado. Se tivessem feito mal à senhora Lourença num assalto, não faria sentido deixarem uma quantia de dinheiro fácil de pegar para levar só a bolsa. Devem ter procurado para achar. Os respingos de sangue indicavam que ela foi atacada na frente da loja e depois arrastada para os fundos. Depois, ela sofreu vários golpes no crânio antes de ser deixada para morrer. Na autópsia, o legista identificou trauma contundente grave causado por uma arma não facilmente reconhecível pelos ferimentos. Foram identificadas apenas manchas de tinta azul deixadas pelo objeto do ataque. Durante a investigação, descobriram uma possível testemunha, a filha de 13 anos de uma funcionária que passou de carro com a avó pela Flora Metálica por volta das 17 horas
No dia do assassinato, a jovem notou um homem estranho atrás do balcão da loja. Ao notar que foi visto, o estranho se abaixou rapidamente, mas não antes que a jovem notasse detalhes como a barba ruiva e a bandana. No dia 24 de maio, um dia após o assassinato de Pamela, Andrew Mallard mais uma vez se viu sob custódia, desta vez por se passar por policial. Após ser acusado do crime, ele foi enviado a um hospital local para avaliação psiquiátrica. Com o rosto de Andrew ainda fresco na memória dos policiais, ele logo foi considerado suspeito no ataque a Pamela. No hospital, ele foi interrogado 4 vezes por 2 detetives. Andrew não deu um relato consistente sobre o dia do assassinato e apresentou vários álibis sem comprovação. Mesmo assim, ele manteve sua inocência e concordou prontamente em fornecer uma amostra de sangue, acreditando que isso seria suficiente para inocentá-lo. Em 10 de junho, Andrew teve alta do hospital e foi ao tribunal por acusações de se passar por policial. Após ser liberado sob fiança, ele foi levado à polícia e interrogado novamente por mais de 9 horas. Mesmo não havendo nenhuma evidência física ligando-o à cena, e nenhum vestígio de sangue ou outro tipo de evidência da cena em sua pessoa. Apesar da violência do espancamento de Pamela, Andrew foi acusado por seu assassinato. A principal evidência contra Andrew eram anotações feitas pelos policiais nas entrevistas com ele. Policiais disseram que as anotações eram provas de confissão. Elas não tinham nenhuma assinatura ou comprovação escrita do Andrew, confirmando que ele disse ou fez o que lhe atribuíam. A outra prova era uma gravação em vídeo de 20 minutos de Andrew ao final de horas de interrogatório. Na gravação, Andrew apresentou uma teoria sobre como o assassino poderia ter cometido o crime. Mesmo expondo essa hipótese em terceira pessoa, a polícia tratou como confissão. O júri também. Andrew foi condenado em 1995 e sentenciado à prisão perpétua no ano seguinte. Seu recurso ao Supremo Tribunal da Austrália Ocidental foi negado em 1998. Desesperada para libertá-lo, sua família buscou a jornalista investigativa Colleen Egan. Colleen alertou especialistas e autoridades do judiciário sobre o caso. Juntos, esse grupo de pessoas analisou o caso e, por fim, chegou à conclusão de que Andrew era inocente. Desde então, eles viraram uma força-tarefa de exoneração e encontraram muitas informações e evidências para apoiar o recurso. Isso incluía relatórios policiais que, contrariando o padrão, foram retidos da defesa no julgamento do assassinato. O caso foi levado ao Tribunal de Apelação Criminal pela segunda vez, em 2003, agora munido de novas informações, incluindo detalhes extensos de má conduta. Na investigação inicial, acreditavam que André seria solto, mas o caso foi novamente arquivado. A defesa de André conseguiu apelar à Suprema Corte da Austrália em outubro de 2004 e se preparou para defender o caso novamente. Esse recurso finalmente começou em setembro de 2005 após a análise das provas. O juiz Miguel Kirby teria indicado que um dos documentos que a polícia deixou de entregar à defesa era um laudo forense que mostrava que a teoria do assassinato em vídeo de André era fisicamente impossível, o que por si só já deveria ter sido suficiente para justificar a anulação do julgamento. A condenação de André foi anulada por unanimidade, mas mesmo inocentado, sua liberdade seguia incerta. Mais 6 meses aprox. André permaneceu atrás das grades devido à relutância do Ministério Público em retirar as acusações após a sentença de culpa ter sido anulada. Finalmente, quando a audiência de instrução se aproximava, eles cederam e o libertaram em 20 de fevereiro de 2006, após uma difícil batalha de 12 anos para limpar seu nome. André Mallard era livre. Ainda havia quem duvidasse de sua inocência, inclusive a família de Pamela Lourenço. Ele foi liberado com um aviso de que, caso surgisse alguma evidência, ele poderia ser processado novamente. Afinal, se ele não matou Pamela Lourenço, quem matou? Após a retirada das acusações contra André, o comissário decidiu investigar a verdade.
Nesse momento, a impressão da mão do assassino achada no balcão da joalheria foi totalmente investigada. Em 1994, na época da investigação inicial, a tecnologia ainda não havia evoluído o suficiente para permitir a identificação de impressões parciais desconhecidas. Anos depois, isso seria a peça-chave do quebra-cabeça. A política da loja exigia que funcionários limpassem a vitrine após cada cliente, então quem deixou a impressão era provavelmente o suspeito. Além disso, mais de uma década de avanços na ciência forense trouxe grandes resultados. Quando fizeram outra busca, dessa vez conseguiram uma correspondência e um nome: Simon Rochford. Assim que souberam onde procurar, os investigadores logo o encontraram. Simon, como depois se soube, já estava preso. 7 semanas após o assassinato de Pamela Lawrence, Simon confessou ter matado sua namorada, Brigitta Dickens. As duas mulheres pareciam ter sido espancadas com o mesmo objeto: colar de aço usado por halterofilistas para fixar os pesos. Simon fixou o colar azul no cabo de uma vassoura e usou como porrete. Após a análise do laudo da autópsia de Pamela, descobriu-se que o legista encontrou fragmentos de tinta azul em seus ferimentos e que o formato dos ferimentos era compatível com os sofridos por Brigitta Dickens. Ao analisar a bolsa de Simão, encontraram mais fragmentos de tinta azul, iguais aos da autópsia. Para reforçar a certeza, constatou-se que Simão se assemelhava mais à descrição do homem. A filha do funcionário viu Simão parado atrás do balcão na época do assassinato. Identificaram o verdadeiro assassino, mas não houve julgamento. Maio de 2006 foi um período repleto de acontecimentos. No caso do assassinato de Pamela Lawrence, no dia 12 daquele mês, 5 policiais foram dispensados devido à conduta deles durante o julgamento original. Uma semana depois, no dia 19, Simon Rochford foi considerado uma pessoa de grande interesse no caso. Horas após receber a notícia, Simon se suicidou e foi encontrado morto em sua cela por um policial. Em outubro daquele ano, a investigação terminou quando o comissário anunciou que a revisão do caso excluiu Andrew Mallard como pessoa de interesse. Ele também afirmou que havia provas suficientes para acusar Simon Rochford pela morte de Pamela Lawrence. As autoridades o condenariam se ele ainda estivesse vivo. Neste anúncio, ele também pediu desculpas a Andrew pelo papel que a polícia desempenhou ao colocá-lo na prisão. Naturalmente, uma indenização era devida ao homem acusado injustamente, enquanto ele recebeu $200 mil australianos em 2006 como pagamento parcial. O Procurador-Geral do Estado decidiu que uma nova indenização será definida após a Comissão de Crime e Corrupção concluir a investigação dos policiais que apresentaram provas enganosas contra ele no julgamento. A comissão começou as audiências públicas em 31 de julho de 2007. Isso foi para abordar as ações antiéticas e quase ilegais dos policiais e promotores responsáveis pela investigação inicial e posterior prisão de Andrew Mallard. Pouco mais de um ano depois, em 7 de outubro de 2008, a Comissão de Crime e Corrupção recomendou que 2 assistentes de comissário de polícia e o vice-diretor da Promotoria Pública fossem oficialmente repreendidos. Os 2 policiais renunciaram após o relatório, impedindo os processos disciplinares. Em maio de 2009, Andrew finalmente recebeu uma indenização de $325 milhões australianos. Isso equivale a cerca de $24 milhões americanos. Este será o melhor Natal da minha família em muito tempo. Fantástico. Após ser libertado, André se formou em Belas Artes e mudou-se para Londres em 2010 para seguir estudando. Ele viajava sempre para Los Angeles para ver sua noiva e parecia que seu sofrimento terminara. Porém, sua vida acabou em 18 de abril de 2019, quando morreu atropelado em fuga na Sunset Boulevard, em Hollywood. O sedã prateado manteve a velocidade e teve os momentos finais registrados por câmeras de segurança.
O homem de 56 anos que reconstruiu a vida em 13 anos de liberdade estava em Los Angeles visitando a noiva. Ele realmente só queria encontrar uma família, se estabelecer e encontrar alguém para amar e ter aquele final feliz, eu acho. A ex-jornalista Colleen Egan foi crucial para provar a inocência de Mallard, integrando a equipe de investigação liderada pelo procurador-geral John Quigley. Achamos que talvez nunca provaríamos a inocência dele. E nós sempre nos preocupamos que ele morreria na prisão e que, sabe, a cadeia seria o lugar onde ele terminaria. Andrew Mallard teve transtorno de estresse pós-traumático devido ao período na prisão de segurança máxima Cacharina. Ele recebeu mais de 3 milhões em indenização do Estado, mas seus defensores dizem que ele nunca se recuperou de verdade. Foi a mãe e a irmã dele que ficaram ao lado dele o tempo todo. E realmente, para elas agora terem que lidar com isso é muito cruel. Agora lutam para trazer o corpo dele de volta para Perth. É estranho pensar que talvez ele estivesse feliz quando foi levado. Jacqueline Robson, Novo News. Homem de 19 anos foi acusado de atropelamento com fuga após se entregar à polícia. André morreu aos 57 anos. Ele passou um quinto da vida preso por um crime que não cometeu. Como informação extra, o documentário Salvando André Mallard foi dirigido por Miguel Muntz e produzido pela Artemis Internacional. Foi exibido na ABC em 4 de maio de 2006. O filme focou na família de Mallard e em sua luta para libertá-lo. Também expôs o erro da equipe original de investigação policial. Foi indicado ao prêmio Walkley e Muntz venceu em direção excepcional. O documentário destacou que, ao final, o Ministério Público ainda via Mallard como principal suspeito na investigação da época. Isso conclui o caso de hoje sobre Andrew Mallard. Para a narração de True Crime de hoje, vamos analisar um caso australiano de 1989, considerado pela imprensa um dos crimes mais brutais e bizarros da Austrália. Em 4 de agosto de 1965, Rhonda Hopkins teve uma filha chamada Tracy Averill, enquanto ainda era casada. O divórcio veio logo depois, deixando Rhonda achando que não conseguiria criar a garota. Tracy foi colocada sob os cuidados dos pais adotivos de Rhonda, George e Averill Wigginton. George e Averill eram muito ricos e Tracy cresceu em Rockhampton, no norte da Austrália. Embora, para quem visse de fora, pudesse parecer que Tracy teve uma boa criação. Ela depois afirmaria que seus avós eram muito controladores e abusivos fisicamente com ela. Ela afirmou que George abusou sexualmente dela dos 8 aos 11 anos. Em 1981, quando Tracy tinha 15 anos, seus avós morreram, deixando para ela uma herança de cerca de $75 mil australianos. Isso valeria mais de 300 mil nos dias de hoje. Tracy foi morar com sua mãe. Após várias discussões sobre a sexualidade de Tracy, que era lésbica e não era aceita pela mãe, ela foi morar com uma amiga da família, Kay Warrior. As descrições sobre a personalidade de Tracy divergem bastante, com Kay a retratando como amorosa, talentosa e católica devota. Outros relatos afirmam que ela frequentemente apresentava comportamentos estranhos, tornou-se sexualmente agressiva e acabou sendo expulsa da escola por molestar outros alunos. Em 1982, ela cortou o cabelo e passou a se chamar Bob às vezes. Tracy concluiu um curso de hotelaria no Rockhampton TAFE de educação técnica e profissionalizante e mais tarde começou a trabalhar como segurança em uma boate. Tracy conheceu uma mulher chamada Sunshine e as duas logo se envolveram romanticamente, com Tracy usando uma pulseira e uma coleira com um cadeado, para o qual apenas Sunshine tinha a chave. As duas se comprometeram uma com a outra em uma cerimônia de casamento Hare Krishna, após a qual o casal decidiu que queria ter um bebê. Tracy buscou um homem para engravidar e, diante de amigas, teve relações com o dono do clube onde era segurança. Ela engravidou, mas teve um aborto espontâneo logo depois.
Nessa época, ela abandonou a fé e se interessou mais por bruxaria, começando a trocar cartas com uma bruxa branca em Adelaide. Tracy saiu de Rockhampton para o noroeste de Brisbane, morando em Enalgara e trabalhando em uma fábrica. Aqui ela passou a se aprofundar em ocultismo e magia negra. Ela ficou mais reclusa e passou a se chamar Fred. Ela tinha uma bolsa de pano preta que usava para carregar cartas de tarô, velas e ossos de animais. Ela supostamente usava sangue de animais para desenhar símbolos ocultos e figuras híbridas de humanos e animais. Tracy passou a assistir muitos filmes de terror, revendo cenas de mutilações e mortes. Com o avanço de sua obsessão, ela passou a dizer que era uma vampira sensível à luz do sol. Não suportava imagens religiosas e, o mais assustador, precisava se alimentar de sangue animal ou humano, sobrevivendo supostamente com sangue de porcos e cabras do açougue local. Em outubro de 1989, Tracy, de 24 anos, namorava Donna, que havia se mudado para seu apartamento. As paredes delas eram decoradas com fotos de cemitérios e uma lápide roubada ocupava um lugar de destaque no meio do cômodo. Porém, Tracy iniciou um caso com Lisa Paksinski, de 24 anos. Lisa tinha um histórico de doença mental e era viciada em heroína. Ela foi hospitalizada mais de 80 vezes nos últimos 5 anos, por automutilação e overdoses. Lisa se sentia atraída pela personalidade sombria de Tracy e disse já ter participado de sacrifícios de cabras. Lisa usava um torniquete e então se cortava, permitindo que Tracy chupasse seu sangue. Na sexta-feira, 20 de outubro de 1989, Tracy ficou assistindo repetidamente a uma cena de um filme em que um homem levava um tiro na cabeça e seu crânio explodia. Ela assistiu aquela cena repetidas vezes em câmera lenta. Naquela noite, Tracy, Lisa, Kim Jervis e Tracy Wall saíram para beber no Club Lumores, na região de boates de Brisbane. Kim já tinha pensado em se tornar freira, mas depois de ver Tracy quebrar um colar com um crucifixo. Ela acreditava que Tracy era uma destruidora que tinha o poder de arrancar os braços de qualquer um que a impedisse de se alimentar de sangue. Tracy Waugh era uma estudante católica tímida que acreditava ser a noiva do diabo, telepática e podia fazer seu corpo desaparecer, deixando para trás apenas olhos de gato. As 4 mulheres beberam muito antes de sair dirigindo o Holden Commodore verde da Tracy em busca de uma vítima. Tracy precisava assassinar alguém para poder se alimentar dessa pessoa. Elas foram aos Jardins Botânicos, cruzando a ponte Story e Kangaroo Point. Nesse trajeto, elas avistaram Edward Bullock. Edward Bullock, de 47 anos casado, pai de 4 filhos e avô, tinha passado a noite bebendo e dançando com seus amigos no Caledonian Club em Kangaroo Point, já bastante alterado pelo álcool. Ele se apoiava nos postes de luz enquanto descia a O'Connell Street em busca de um táxi. Pouco antes da meia-noite, Tracy viu Edward e pediu a Lisa, que dirigia, para parar o carro. Tracy ofereceu carona ou fingiu ser trabalhadora do sexo para convencer Edward a entrar no carro. Ele aceitou, entrou atrás e logo adormeceu. Tracy pediu que Lisa dirigisse até Orley Park, no West End, e lá estacionaram. Lisa e Tracy foram com Eduardo até o rio. Lisa distraiu Eduardo enquanto Tracy foi ao carro onde Kim lhe deu a faca. Kim sempre levava uma faca para se proteger. Eduardo tirou todas as roupas, menos as meias, e as empilhou ao lado. Ao voltar, Tracy viu Eduardo sentado na margem do rio conversando com Lisa, de costas para ela. Tracy tirou a faca do bolso e o esfaqueou nas costas, pescoço e garganta. Em um ataque brutal, Eduardo levou 27 facadas e teve a cabeça quase decepada. Ela supostamente não sentiu nada ao esfaquear Eduardo até a morte e sentar-se para fumar enquanto o via morrer. Lisa retornou ao carro enquanto Tracy bebia o sangue de Eduardo em um frenesi que durou meia hora. Tracy lavou roupas e faca no rio, depois retornou ao carro e às outras 3 mulheres. Ela levou Lisa e Kim para mostrar o que fez ao corpo de Eduardo.
Tracy Waugh ficou no carro enquanto elas iam embora. Tracy Waugh sentiu o cheiro de sangue no hálito de Tracy. Tracy só percebeu que perdeu o cartão do banco quando voltou ao apartamento à noite. Ela retornou ao local do crime para buscá-lo sem sucesso. Ao voltar ao apartamento pela segunda vez, Donna lembra que ela parecia doente, pálida e com um olhar vazio como um zumbi. Na manhã seguinte, um remador encontrou o corpo mutilado de Eduardo. Havia sinais de que alguém enfiou os dedos nos ferimentos de faca, e o padrão de sangue indicava que seguraram o corpo para beber dos ferimentos. Provavelmente o primeiro golpe foi fatal e Eduardo morreu minutos depois. A carteira de Eduardo, com 35, foi encontrada sob a porta do clube de vela. A pilha de roupas e sapatos de Eduardo, dobrada, estava perto do corpo dele. No sapato dele, empurrado até a ponta dos dedos, estava o cartão de crédito de Trícia. Presumiu-se que, bêbado, ele colocou o cartão no sapato achando que era seu, mas ao invés permitiu à polícia identificar seus assassinos. A polícia foi ao apartamento de Tracy, que afirmou ter estado perto do rio no dia anterior e negou saber sobre o assassinato. Apesar de simpática e prestativa, a polícia desconfiou de sua história e, no fim do dia, já começava a desvendar a verdade sobre a noite anterior. As 4 mulheres foram presas e depois acusadas de matar Eduardo. Tracy se declarou culpada, enquanto as outras 3 se disseram inocentes e afirmaram que ela tinha poderes ocultos capazes de controlá-las. Os psicólogos que examinaram Tracy afirmaram que ela tinha transtorno de personalidade múltipla e apresentava 4 tipos de personalidade distintos: uma adulta deprimida, sua versão de 8 anos e meio, e Bob, adolescente cínica de 16 anos que controlava no momento do assassinato, e um observador que podia comentar sobre os pensamentos das outras 3 personalidades. Tracy foi submetida à hipnose e, quando os detalhes foram divulgados, uma citação se tornou notória. Eu gostaria de cortar o topo da cabeça de alguém e dizer: pense, deixe-me ver, você pensa. Tracy gostava da atenção e foi chamada de assassina vampira lésbica, dizendo à mídia: é difícil ser famoso, não é? Lenda só na minha cabeça. Ela foi condenada à prisão perpétua, o que em Queensland significa 20 anos ou menos, com um tempo mínimo de 13 anos. Ela foi transferida para a prisão feminina de Brisbane. As 3 coacusadas dela, Lisa King e Tracy Waugh, tentaram alegar que estavam sob a influência de Tracy. Achavam que o plano de matar e comer alguém era só uma pegadinha elaborada. Na maior parte do tempo, os 6 homens e 6 mulheres do júri não acreditaram nelas. Eles consideraram Lisa culpada de assassinato e ela foi condenada à prisão perpétua. Kim foi considerada culpada de homicídio culposo e, após recurso, condenada a 18 anos de prisão. Depois, essa pena foi reduzida para 12 anos. Tracy Waugh foi absolvida depois que o tribunal decidiu que ela não teve participação ativa no assassinato e tentou impedir Kim de participar. Em 1991, a mãe de Tracy deu entrevista à mídia refutando acusações de vampirismo contra a filha. Ela disse que sua filha era bonita, carinhosa e de bom coração com a família. Tracy sempre será a garota linda, amorosa e divertida que nos fazia rir. Tracy não é má, ela disse. Eu matei aquele homem, eu fiz isso, me arrependo e agora tenho que viver com isso. Ela é muito carismática e popular na prisão, impossível não gostar dela. Em contraste, uma ex-detenta da prisão feminina de Brisbane disse que Tracy não era como as outras garotas. Ela sentava por horas, rolando bolinhas de gude e rangendo os dentes. Ela é má, é uma pessoa estranha em seu próprio mundo. Em uma entrevista na prisão em 1996, Tracy admitiu que estava tomada por uma fúria cega quando esfaqueou Edwards. Nesses momentos, liberava a raiva reprimida da infância abusiva. Ela afirmou que o assassinato é aterrorizante. Ter tanto poder assusta, é brincar de Deus com a vida e a morte. Ninguém deveria ter, mas todos temos. 7 anos depois, houve clamor público ao descobrirem que Tracy foi transferida para a prisão de segurança mínima Farm, no Centro Correcional Feminino de Namimba, em Gold Coast.
Após 4 pedidos de liberdade condicional sem sucesso, ela foi libertada em 11 de janeiro de 2012, cerca de 22 anos após o assassinato. Mesmo assim, foi divulgado que ela mentiu à junta de liberdade condicional, dizendo que a família da vítima a perdoou, o que não ocorreu. Agora, andando de muletas e sofrendo de diabetes, ela foi mantida em uma acomodação assistida e monitorada de perto. Tracy manteve perfil discreto no sudeste de Queensland até 2019, quando foi relatado que postava fotos de vampiros, demônios, bruxas e ossos no Facebook. Uma postagem dizia: "Não se meta com dragões, pois você é crocante e combina com ketchup." Outra dizia: "Agora entre em pânico, voltei, F." No entanto, ela ainda parece ser uma mulher livre morando em algum lugar na Gold Coast, Austrália. Isso conclui a história de hoje. Eu adoraria isso. Se você considerar se inscrever neste canal, por favor, também clique em curtir e comente aqui embaixo. Há livros e episódios de televisão que tratam desse caso. Nosso caso de hoje é uma tragédia absoluta em que 3 meninos perderam suas vidas. Mas será que esse foi o caso de um pai amoroso com a vida arruinada por um acidente inesperado? Ou de um homem tão calculista que matou seus filhos, destruindo a vida de todos ao seu redor? Tribunais australianos já decidiram, mas alguns discordam. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse caso na seção de comentários abaixo. Robert Donald William Farquharson nasceu em 1969 e morava em Winchelsea, uma pequena cidade em Victoria, Austrália. Aos 22 anos, Robert conheceu Cindy Gambino, de 20 anos, que trabalhava em um supermercado em sua cidade natal. O casal começou a namorar e depois foi morar junto. Em 4 de outubro de 1994, nasceu o filho deles, Jai. Roberto, que queria ser seu próprio chefe, aceitou uma demissão voluntária e comprou uma franquia de corte de grama. O segundo filho, Tyler, nasceu em 22 de julho de 1998 e o casal se casou em 2000. O dinheiro ficou curto após a falência do negócio de corte de grama, causando uma perda de cerca de $40 mil australianos. Após várias mudanças, eles iniciaram a construção da própria casa, aumentando o estresse financeiro. O terceiro filho deles, Bailey, nasceu na véspera de Ano Novo de 2002. Nesse período, a mãe de Roberto teve câncer e morreu após 2 anos de luta. Ele tinha dores nas costas e mostrou sinais de depressão ao buscar ajuda. No outono de 2004, Cynthia já não queria mais o casamento e, em novembro, pediu para ele sair de casa. Roberto voltou a morar com o pai. A separação parecia ser tensa, mas cordial, e eles focaram em criar os filhos. O empreiteiro Estevão Mulo, ou talvez Estevão Mulos, trabalhava na casa deles e havia se tornado amigo de Cynthia e Roberto. Estevão, divorciado e pai de 3, liderava os escoteiros mirins e lecionava na escola dominical. A amizade platônica de Estevão e Cynthia durou até o fim do casamento dela com Roberto. Depois da separação, eles começaram a namorar. Roberto estava preocupado que seria afastado da vida de seus filhos, mas Cynthia foi categórica ao afirmar que isso não aconteceria. Cynthia e Roberto continuaram tendo problemas financeiros. Cynthia disse que não se importava com o pagamento de pensão, desde que ele pagasse sua parte da hipoteca. Ela queria que ele se mudasse para uma nova casa pelas crianças, chegando a lhe dar panelas e um edredom. Ele disse a Cynthia que reter os pagamentos seria ilegal e se irritou com a agência de pensão pelo valor que teria que pagar. O casal tinha 2 Holden Commodore e Cynthia queria o mais novo. Ela achava justo, pois dirigia mais para as crianças. Nessa época, Jai tinha 10 anos. Ele adorava futebol, cricket e karatê e gostava de encenar piadas de filmes. Tyler tinha 7 anos. Era brincalhão e gostava de cachorros quentes e bolos de lama. Bailey, com 2 anos, adorava os animais de estimação da família, o cachorro Woofy e a gata Puss. No Dia dos Pais de 2005, em 4 de setembro, Cindy deixou os meninos com o pai.
Ela ficou com eles enquanto davam os presentes para Roberto antes de ir para casa. Roberto levou os meninos ao Kmart em Geelong, comprando uma bola de cricket para Jai e vídeos para Tyler e Bailey. Depois disso, eles jantaram frango frito. Roberto voltou para a casa da mãe enquanto viajava pela Princess Highway entre Winchelsea e Geelong. Seu Commodore branco de 1989 atravessou a pista contrária, quebrou uma cerca de arame, passou por um matagal antes de cair em um açude de fazenda. O carro encheu de água e submergiu. Roberto escapou pouco antes do carro afundar no açude, mas seus 3 filhos ficaram presos. Shane Atkinson, 22 anos, dirigia com Tony McClelland quando encontraram Roberto molhado na beira da estrada. Tentando chamar a atenção, os homens pararam para ver o ocorrido e tentar entender o que Roberto balbuciava. Ele continuava dizendo que tinha matado seus filhos, que precisava ir para casa contar para Cynthia, perguntando: "O que foi que eu fiz?" Ele contou aos homens que teve uma crise de tosse, desmaiou e entrou em pânico, sem conseguir respirar direito. Shane tentou fazer com que Roberto ligasse para a polícia, mas Roberto se recusou a ligar para qualquer pessoa até contar para Cynthia o que havia acontecido. Os homens disseram que iriam até a represa procurar as crianças, mas Roberto não queria que eles fossem, insistindo que precisava contar para Cynthia. Shane aceitou levar Roberto de volta ao Winchelsea e depois disse que foi a coisa mais estúpida que já fez. Ao abrir a porta à noite, Cynthia esperava ver os filhos voltando da visita do Dia dos Pais com Roberto. Ele apareceu diante dela molhado, dizendo: "Sofri um acidente, não consegui pegar as crianças, elas estão na água, é tarde demais." Cynthia chamou Estevão para ir à represa e com Roberto correu para o carro submerso. Roberto contou a Cynthia que teve uma crise de tosse ao acordar e não conseguiu parar. Ele disse: "Pensei que estávamos numa vala e pedi às crianças que esperassem na beira da água." Roberto pediu um cigarro para Estevão. Estevão ficou furioso. "O quê? Onde estão seus filhos? Sai da minha frente antes que eu te mate. Onde estão seus filhos?" Estevão mergulhou e procurou as crianças enquanto a ajuda chegava. Os pais de Estevão, os serviços de emergência que Shane havia chamado e também alguns transeuntes. Estevão seguiu mergulhando na água escura. 2 homens também entraram amarrados por uma corda. Um helicóptero da polícia iluminou o solo. Cynthia foi levada para o banco da frente do carro dos pais de Estevão enquanto a busca seguia. Ela se lembrou de Roberto parado na frente do carro com os braços cruzados. Não havia movimento, não, nada. Ele não estava fazendo nada, ele estava como que em transe. Durante a busca, Roberto recebeu atendimento de um paramédico no local. Recebeu oxigênio e foi levado ao hospital para exames. O médico do pronto-socorro, Bruce Bartley, examinou Roberto e fez um diagnóstico provisório de síncope tussígena, que é definida como uma tosse extrema que leva a um breve período de inconsciência. Por volta das 22h de seu leito hospitalar, Roberto deu um depoimento ao sargento de polícia Rohan Curtis. Ele disse que começou a tossir e desmaiou. Quando percebeu, Jai estava gritando e ele estava na água. Jai já tinha aberto a porta quando o carro mergulhou. Ele afirmou que tentou tirá-los e sair para ajudar. Tudo foi muito rápido. Um segundo policial perguntou a ele gentilmente: "Você percebe que as crianças não conseguiram sair do carro?" "Ao quê?" Robert respondeu. "Eu percebi isso. Robert disse que foi para debaixo d'água 3 ou 4 vezes, mas decidiu que era melhor buscar ajuda. Ele disse aos policiais que tomava antibióticos e ficou cerca de 8 dias afastado do trabalho devido a uma infecção na garganta que causou tosse incômoda. As crianças pareciam com frio, então liguei o aquecedor. Depois esquentou e comecei a tossir várias vezes." Ele perguntou à polícia seu destino. "Nunca tive problemas antes, então qual é o cenário para mim e que tipo de coisa vai acontecer comigo agora?" Durante a gravação não houve evidências de choro ou qualquer outro som evidente de angústia, nem sequer uma tosse. Enquanto isso, mergulhadores da polícia seguiram buscas na represa, agora vista como operação de recuperação de corpos e possível cena de crime. A água estava fria, com visibilidade zero, e teve que ser vasculhada pelo tato por volta das 23h. O carro foi achado na posição vertical na água,
com o capô preso na lama no fundo da represa, que tinha cerca de 74 metros de profundidade. Jay foi achado de bruços sobre os bancos dianteiros, parcialmente fora da porta do motorista. Tyler foi achado atrás do banco do motorista e Bailey preso nos cintos da cadeirinha no banco traseiro do passageiro. O aquecedor, a ignição e os faróis já estavam desligados às 8 horas da manhã de terça-feira, 6 de setembro, o dia do grande acidente. A polícia repassou a investigação ao Departamento de Homicídios e Roberto foi interrogado ainda naquele dia. No interrogatório, ele contou o que ocorreu na represa, mas não disse que mergulhou para achar as crianças. Em vez disso, disse que foi direto buscar ajuda quando perguntado por que não mencionou ter mergulhado para chegar até seus filhos, como havia feito em seu depoimento anterior. Ele disse que tentou, mas não conseguiu agir devido à pressão da água. Ao ser pressionado, ele afirmou: "Tenho quase certeza de que tentei mergulhar. Acho que fui." "Sim, desci porque lembro que estava engolindo um pouco de água." Roberto não entendia porque os faróis estavam apagados e não lembrava de mexer na ignição. Ele contou à polícia que já tinha crises de tosse, mas nunca desmaiou por isso. Ao ser questionado se bateu o carro de propósito, ele negou e disse que as crianças eram sua vida e seu mundo. Os investigadores estavam muito desconfiados de Roberto, mas Cynthia não estava. Eles compareceram ao funeral juntos, unidos pela dor. Ela até ficou ao lado dele quando, no dia 14 de dezembro, ele foi preso e acusado de 3 homicídios. Cindy disse: "Acredito de coração que foi só um acidente e que ele não machucaria ninguém. Um fio de cabelo sequer deles. Eu não acredito que isso seja assassinato." O caso foi julgado pela Suprema Corte de Vitória em 21 de agosto de 2007. Durou 6 semanas, com quase 50 testemunhas sendo chamadas. A promotoria afirmou que a versão de Roberto não batia com as evidências físicas da cena do crime. Eles trouxeram Gregório Rey, amigo antigo de Roberto, que relatou detalhes de uma conversa que disse ter tido com ele. Meses antes das mortes das crianças, Gregório contou que Roberto expressou raiva de Cynthia. Ela tinha o carro mais novo, namorava Estevão e ele teria que pagar para morarem juntos na casa dele. Gregório disse que Roberto afirmou que tiraria das crianças o que era mais importante para ela. Quando Gregório perguntou: "O que você faria? Tiraria deles?" Ele disse que Roberto o encarou e falou: "Matar elas." Ele disse que faria isso em um dia especial para que, todo dia dos pais, ela sofresse para sempre. Gregório achou que era só conversa do Roberto e não tomou nenhuma atitude até ouvir sobre o acidente, momento em que então entrou em contato com a polícia. A polícia fez Gregório usar um gravador secreto e tentar relembrar Roberto da conversa anterior. Nas gravações, Roberto disse que sua vingança contra Cynthia era ter outra mulher, uma nova casa e um negócio bem-sucedido. Assim, Cynthia se arrependeria de deixá-lo ir. Roberto insistiu que falava a verdade sobre o acidente. Quando Gregório disse que falaria do acidente ao terapeuta, Roberto respondeu: "Só não mencione isso, por favor. Eles vão registrar isso em um arquivo e levar à polícia. Isso vai me incriminar, e não quero porque não é verdade. Te imploro para não mencionar nada." A promotoria afirmou que Roberto incentivou Gregório a mentir para a polícia. Matheus Norton, professor associado e especialista em medicina do sono e respiratória, disse ao júri que era altamente improvável que Roberto tivesse tido uma crise de tosse nos momentos antes do acidente. Ele ainda testemunhou que a síncope por tosse era uma condição extremamente rara e que era improvável que Roberto tivesse tido esse tipo de ataque enquanto dirigia, considerando o calor dentro do veículo dele. Ele notou que Roberto não tossiu na noite em que ficou no frio com roupas molhadas. A defesa alegou que Roberto desmaiou por uma crise de tosse e só acordou quando o carro já submergia na represa. Cam Everett, dono do terreno da represa, afirmou que 7 veículos cruzaram a cerca de sua fazenda em 8 anos, embora Roberts tenha sido o primeiro a acabar dentro da represa. A defesa destacou que a esposa de Greg, a quem ele disse ter contado sobre a conversa com Robert no dia, não se lembrava do fato.
Greg dizia ter 80% de certeza sobre sua lembrança, mas a defesa de Robert argumentou que ele não distinguia fatos de visões, pois o trauma havia distorcido sua memória. Cindy afirmou ao tribunal não acreditar que seu ex-marido queria matar as crianças. Um ex-superintendente de polícia contestou as evidências sobre o ângulo em que o carro saiu da estrada, tornando o acidente relatado por Robert plausível. Um especialista em medicina torácica, Chris Steinfort, concluiu que era altamente provável que Robert tivesse tido síncope por tosse na noite do acidente. Chris via os sintomas de Robert como um caso típico. Ele estava acima do peso, fumava e tinha doença pré-existente semelhante à gripe. A testemunha mais favorável sobre Robert foi Gregory Paul Roberts, assistente social e conselheiro de luto, que realizou mais de 70 consultas com ele após a morte das crianças. Gregory disse que Robert agiu normalmente naquela noite. Após o que ele viveu, a adrenalina e o choque poderiam torná-lo incoerente, robótico, sem emoção ou dificuldade em absorver informações. Se tivesse desmaiado, a desorientação seria ainda maior. Gregory argumentou que, quando um dos parceiros está presente na morte de um filho, esse parceiro terá um forte impulso de entrar em contato com o outro pai. Devido ao excesso de informações, eles podem se hiperfocar nisso. Assim que Roberto voltou para a represa, ele provavelmente estava exausto e possivelmente dissociando do que havia acontecido, fazendo com que parecesse distante. Na terça-feira, 2 de outubro, os 5 homens e 7 mulheres do júri começaram suas deliberações. Após 3 dias, eles deram o veredito: culpado de assassinato. Cindy desabou ao ouvir o veredito, sua mãe desmaiou. Foram levadas ao hospital de ambulância. Robert parecia atônito. Ele recebeu 3 prisões perpétuas sem chance de liberdade condicional. Ele anunciou que recorreria de sua condenação em 17 de dezembro de 2009. Sua condenação foi anulada por unanimidade por 3 juízes de apelação, críticos ao juiz, à promotoria e às provas de Greg King. No julgamento, Roberto obteve direito a novo julgamento. Ele foi libertado sob fiança em 21 de dezembro e ficou sob os cuidados de uma irmã. O novo julgamento iniciou em 4 de maio de 2010 e os depoimentos duraram 11 semanas. Ao final do julgamento, Roberto foi condenado por 3 acusações de assassinato. Pela segunda vez, ele foi condenado à prisão perpétua com mínimo de 33 anos. Além disso, ele foi condenado a pagar a Cynthia 225 mil por sofrimento, sendo 75 mil por cada filho após o segundo julgamento. Cynthia disse: agora, olhando para trás, me pergunto no que eu estava pensando. Sentia tanta dor após perder as crianças que os primeiros anos foram um borrão. Negar era a minha única forma de sobreviver. Cynthia se casou com Stephen e tiveram 2 filhos. No dia 10 de maio de 2022, aos 50 anos, Cynthia faleceu após sofrer um episódio médico em casa. Cynthia passou de acreditar totalmente na inocência do ex-marido para acreditar totalmente em sua culpa. O que você acha? Como sempre, adoraria ouvir sua opinião na seção de comentários abaixo. Para a narração de crimes reais desta semana, vamos analisar o caso angustiante da família Lin, de Sydney, Austrália. Min Lin nasceu em 28 de julho de 1963 em Fujian, China. Sua futura esposa, Lili, nasceu em 13 de fevereiro de 1965, menos de 2 anos depois. Min e Lili saíram da China sozinhas para morar na Austrália enquanto eram estudantes. Eles se conheceram em Sydney no final dos anos 1980, se apaixonaram e começaram a construir uma vida juntos. O casal teve 3 filhos, uma filha chamada Brenda, que nasceu em 1994, e depois 2 filhos, Henry e Terry, que nasceram em 1997 e no ano 2000, respectivamente. Min abriu uma banca de jornal e se dedicou totalmente ao negócio, trabalhando duro diariamente para sustentar a família. Ele atendia clientes em sua loja no shopping. A família Lin morava em North Epping. É uma parte tranquila e suburbana de Sydney.
Com a irmã de Lily, Irene, eles formavam uma família unida e as crianças tiveram infância feliz entre parentes. Depois que a família Lin encontrou sucesso na Austrália, eles queriam garantir que o restante da família também fosse bem cuidado. Min ajudou seus pais a se mudarem da China para a Austrália. Seus pais se mudaram para Marylands, a cerca de meia hora de North Epping. Além disso, sua irmã, Katie, e o marido dela, Robert Z., também se mudaram da China para a Austrália. E eles moravam a cerca de 300 metros da casa dos Lin. Na manhã de 18 de julho de 2009, a irmã de Min, Kathy, recebeu uma ligação de um cliente preocupado. Eles estavam perguntando sobre a banca de jornais. Ela não abriu naquela manhã, o que era incomum porque Min era muito confiável. Kathy e Robert foram ver Min para saber o que ocorria. Ao chegarem à casa e encontrarem a porta destrancada, logo perceberam que algo terrível ocorrera. Por volta das 9h, Kathy ligou para os serviços de emergência discando 000. Ficou claro na ligação que Kathy estava em pânico e não conseguia se comunicar claramente com o atendente, que imediatamente enviou a ambulância e a polícia para o local. Quando as autoridades chegaram, encontraram Kathy sozinha em frente à casa dos Lin. Roberto foi buscar os pais de Kathy e Min na casa deles em Marylands. Os paramédicos e a polícia entraram em uma cena de crime horrível. As paredes tinham sangue e os socorristas logo viram que ninguém na casa sobrevivera. 2 corpos foram achados no quarto principal e outro em um quarto mais à frente no corredor. Foram encontrados mais 2 corpos nos quartos das crianças. Os rostos das vítimas estavam tão desfigurados pelo ataque que não foi possível confirmar suas identidades de imediato. Mas, como suspeitavam, os corpos eram de Min, 45 Lily, 43 sua irmã Irene, 39, e dos filhos de Min e Lily, Henry, 12 e Terry, 9 anos. Depois, concluiu-se pelas evidências que os 2 meninos foram mortos por último e tentaram resistir ao assassino. Brenda, a filha do casal de 15 anos, não estava na casa. Brenda participava de uma excursão escolar do 10º ano com a Cheltenham Girls High School, à Nova Caledônia. Antes que ela pudesse ser localizada e oficialmente informada sobre o que havia acontecido com sua família, uma de suas colegas de escola viu a notícia no Facebook. Assim, Brenda descobriu que toda sua família havia sido assassinada e voou imediatamente para Sydney. Foi constatado que o crime ocorreu durante a noite enquanto a família dormia. Roubo logo foi descartado como motivo, já que a casa não estava revirada e nada havia sido roubado. As fechaduras e janelas estavam intactas. Sugere que o autor do crime contra a família Lin tinha chave ou conhecia as vítimas. A família foi espancada com objeto pesado, mas a arma do crime não foi encontrada. Após o exame das vítimas, foi determinado que o assassino provavelmente usou um martelo e também que 4 das 5 vítimas foram asfixiadas antes de serem espancadas. Foram encontradas 24 pegadas idênticas por toda a casa, com um tamanho de sapato entre 85 e 105, indicando que havia apenas um agressor. Isso reforçou a teoria de que o agressor conhecia a família, pois não havia sangue ou pegadas no quarto de Brenda. Provavelmente porque o assassino sabia que ela não estava lá. Durante os assassinatos, não foram achadas digitais, só marcas no sangue indicando o uso de luvas pelo assassino. No dia 8 de agosto de 2009, um serviço fúnebre foi realizado no pavilhão Badgerry, no Parque Olímpico de Sydney, com centenas de pessoas presentes. Brenda, 15 anos, foi com a tia Kathy e o tio Roberto. Sem ter para onde ir, Brenda foi acolhida por Kathy e Roberto. A família Z tornou-se guardiã legal de Brenda e assumiu a administração da banca de jornais de Min. Enquanto isso, a polícia seguiu investigando. Após analisar todas as evidências, eles descartaram ataque aleatório. As provas indicam um familiar ou amigo. Eles passaram a observar mais Kathy e Robert. Robert e Kathy haviam se estabelecido originalmente em Melbourne quando chegaram à Austrália. Eles abriram um restaurante,
mas o negócio fracassou e então se mudaram para perto da família de Cat em Sydney. Logo ficou claro que Robert se incomodava com a falta de respeito dos membros da família estendida, principalmente em comparação com Min. Nas entrevistas com a polícia, Robert parecia muito ansioso. Cat, por outro lado, estava calma e respondeu diretamente aos investigadores. Ela deu um álibi ao marido na época dos assassinatos, afirmando que ele estava em casa com ela. Mesmo com esse álibi, o nome de Robert não saiu da lista de suspeitos. A polícia realizou uma operação de vigilância, instalando câmeras na casa da família Z em busca de atividades suspeitas, e encontrou algo estranho. Em maio de 2010, Robert foi visto rasgando uma caixa de sapatos e jogando os pedaços no vaso sanitário. A caixa de sapatos pertencia a um par de tênis Asics, que eram uma combinação perfeita com as pegadas encontradas na cena do crime. Além disso, tinham tamanho 95. O fato de Roberto ter limpado a garagem após os assassinatos aumentou as suspeitas. 10 meses após os assassinatos, um exame forense revelou uma gota de sangue na garagem. A análise mostrou que essa gota de sangue tinha DNA de 4 das 5 vítimas. Isso não era uma prova irrefutável, pois já se sabia que Roberto entrou na casa dos Lin quando ele e Cat descobriram os assassinatos. A polícia levou mais um ano para poder prender Roberto Z enquanto montavam o caso. Ele foi detido às 9h da manhã em 5 de maio de 2011, fiança negada, julgamento marcado para setembro de 2013. Em julho de 2013, 2 meses antes do início previsto do julgamento, ele foi adiado para março de 2014 pela Suprema Corte de Nova Gales do Sul. Nenhuma razão para o adiamento foi divulgada na época. Em maio de 2014 foi divulgado que Roberto contou a um colega de prisão, depois chamado de testemunha A, que comprou o martelo usado no ataque, em uma loja de 2, já que essa loja em particular só tinha câmeras de segurança falsas. Ele também afirmou que planejava usar DNA para incriminar outra pessoa por seus crimes. Essa informação foi usada pela acusação, mas a defesa a desacreditou porque a testemunha A era reincidente e passou a vida na prisão. Essa testemunha recebeu oferta de redução significativa da sentença em troca do depoimento. O julgamento começou em agosto de 2014, mas foi interrompido por problemas de saúde do juiz. Novo julgamento começou em fevereiro de 2015, com a promotoria apresentando um caso sólido contra Roberto. Ele possuía a chave da casa de Lin e foi visto tentando descartar uma caixa de sapatos igual às pegadas de sangue. Além disso, ele deixou a cena do crime para buscar seus sogros, o que a polícia suspeitava que ele usou como oportunidade para se livrar da arma do crime. Roberto sabia que Brenda estava em uma excursão escolar, o que talvez explicasse a ausência de pegadas no quarto dela. Ele conhecia a disposição da casa. A promotoria sugeriu que ele sedou a esposa na noite dos assassinatos para sair sem ser notado. O ciúme dele da família Lin e do sucesso nos negócios, frente a seus fracassos e problemas financeiros, foi apontado como motivo. A defesa de Roberto afirmou que provavelmente havia mais de um assassino. Seria impossível para Roberto, com 1,70 metros e 60 quilogramas, conter, atacar e matar 5 pessoas sozinho. Eles contestaram as provas de DNA apresentadas pela acusação e alegaram que Roberto se desfez da caixa de sapatos por medo de ser falsamente implicado. Kátia apoiou o marido, dizendo acreditar em sua inocência e que ele estava sendo incriminado pelos assassinatos. Em dezembro de 2015, 10 meses após o início do julgamento e após 11 dias de deliberações, o júri confirmou que não conseguiu chegar a um acordo. O júri foi dispensado e o julgamento remarcado. Enquanto isso, Roberto recebeu liberdade sob fiança. Um novo julgamento começou em junho de 2016 e, mais uma vez, o júri teve dificuldades para chegar a um acordo unânime. O juiz Fullerton aceitou um veredito da maioria após 8 dias de deliberação.
Por 11-1, ficou decidido que Roberto era culpado de 5 assassinatos. Em 13 de fevereiro de 2017, ele foi condenado a 5 prisões perpétuas sem liberdade condicional. Depois, revelou-se que o julgamento de 2013 foi adiado por novas provas de abuso sexual de Roberto. Anônima na época, a vítima depois falou publicamente sobre seu sofrimento. Era Brenda Lynn Roberta. O tio dela já abusava antes dos assassinatos, continuando após matar toda a família dela e Brenda ir morar com ele. O juiz, na sentença de Roberta, abordou as evidências de abuso sexual, afirmando que a obsessão depravada dele por Brenda o levou a matar toda a família dela para que ela acabasse isolada e morando sob o mesmo teto que ele. Em fevereiro de 2021, o recurso de Roberta foi negado e ela segue presa. Cat continua acreditando na inocência dele. Isso conclui o caso de hoje sobre a família Lynn. Curta, comente, inscreva-se e compartilhe o canal. Obrigado por ouvir o Crime Real. Fiquem seguros. Até logo. Você sabia que 90% dos australianos vivem na costa? Quais fatos interessantes você pode compartilhar sobre a Austrália? Até logo!